Ao domingo, viajamos até à última fronteira. Hoje vamos falar de buracos negros e de fósseis no Sistema Solar. É como sempre com o Miguel Gonçalves. Olá Miguel, bom dia e bem-vindo. Começamos por dois estudos que apresentam cenários surpreendentes e inesperados no campo da colisão dos buracos negros. O que é isto afinal? Os buracos negros são, por natureza, enigmáticos, extraordinários e uma brincadeira linda para os físicos. Aqueles que parecem impossíveis têm ainda mais piada. Isto começa com uma conferência de física, esta semana, em que um conjunto de investigadores, uma equipa internacional, apresentou uma onda gravitacional, ou seja, uma agitação no universo, uma agitação no tecido espaço-tempo do universo, e essas agitações tão poderosas geralmente é sinónimo de colisão, fusão de buracos negros. Aqui o número importa, a massa importa. Estamos então a falar daquilo que se pensa ser a fusão de um buraco negro. Um deles com 103 vezes a massa do Sol e o outro com 137 vezes a massa do Sol, e que juntos então formaram uma onda gigante, um buraco único de 225 massas solares, 205 vezes a massa do nosso Sol. Quem está lá em casa, se já está a fazer as contas de cabeça, vai perceber que 103 mais 137 não dá 225, pois não, porque há cerca de 15 massas solares, 15 vezes a massa do Sol, que é convertida em energia, é convertida até mesmo na própria onda gravitacional, que os nossos detectores aqui na Terra conseguiram registar. Aquilo que estamos a ver são animações daquilo que são colisões de buracos negros e isto é absolutamente extraordinário. Porquê? Porque tudo o que são os nossos modelos teóricos sobre como é que se formam buracos negros, aqueles que nós chamamos de buracos negros de formação estelar, ou seja, quando uma estrela de grande massa explode, pode dar origem a uma estrela de neutrões ou a um buraco negro. Ora, começa aí o problema. É que estrelas de grande massa, estamos a falar de cerca de 25 vezes a massa do nosso Sol. Quando explode e se torna num buraco negro, há buracos negros que nós conhecemos apenas com 3 ou 4 vezes a massa do nosso Sol. Ora, António, 3 ou 4 vezes a massa do nosso Sol não é de 103 ou 137 vezes a massa do Sol. Portanto, por todos os efeitos, nós nem sequer deveríamos registar a existência de buracos negros com esta massa extraordinária. Hipótese para formar buracos negros com esta massa. Será que isto é o resultado anterior, cada um destes buracos negros, da fusão de 2, 3, 4 buracos negros? Bom, isso implica então que teríamos que ter estrelas gigantes, que são essas que dão origem a buracos negros, a orbitarem-se mutuamente, ou casais de 3 estrelas gigantes, ou de 4 estrelas gigantes. Aí temos um problema estatístico também. As estrelas gigantes são as menos representativas no censo estelar. Um casal de 2 estrelas gigantes é raríssimo. De 3 ainda mais raro, de 4 ainda mais raro. Portanto, esta hipótese de estes 2 buracos negros, um de 103 e outro de 137 massas solares, seria o resultado de buracos negros que se foram juntando anteriormente, bate na questão estatística. Portanto, nós nem sequer sabemos, neste momento, como é que se formaram buracos negros com esta massa. Mistério número 1, que ainda não tem resolução. Mistério número 2, vamos falar de uma galáxia infinita. O termo infinita tem a ver com esta imagem que nós estamos aqui a ver. É que isto, quando nós desenhamos isto, parece estar o símbolo matemático do infinito. Pensa-se que isto será o resultado de 2 galáxias, olha, parecidas com a Via Láctea, de galáxias de disco, que chocaram entre si e que deram origem, no fundo, a esta causa ainda um bocado galáctico que nós estamos aqui a ver. Qual é que é o mistério aqui? É que os cientistas olharam para esta imagem de 2 galáxias em colisão. Olha, repararam, nós conseguimos perceber facilmente nesta imagem. Temos de um lado e do outro 2 zonas muito brilhantes, núcleos galácticos ativos, ou seja, que há ali um buraco negro super maciço, milhares de milhões de vezes a massa do nosso Sol. Atenção, que eu há bocado disse que há buracos negros que não podem ultrapassar os 25 massas solares. Pois, mas quando falamos destes buracos negros super maciços, estes sim são o produto da colisão, já são grandes e, portanto, podem ter milhões de vezes ou milhares de milhões de vezes a massa do nosso Sol. Aqui o problema não é a massa destes buracos negros. Aqui o desafio muito interessante para os astrónomos foi, quando olharam para aquela imagem da galáxia infinita, descobriram então que tínhamos 2 buracos negros supermaciços, correspondentes às 2 galáxias que estavam em colisão, mas o mais fabuloso é que no meio daqueles 2 núcleos, daqueles 2 buracos negros supermaciços, existe um terceiro buraco negro, que está ali numa zona quase de ninguém, entre estas 2 galáxias. Também ele super maciço, e os cientistas não percebem muito bem como é que ele foi lá parar e como é que ele nasceu. Aqui são 2 questões diferentes. Como é que ele nasceu? Mais uma vez, não conseguimos explicar muito bem como é que nasce um buraco negro super maciço, ainda por cima ali, numa zona entre 2 galáxias. Há uma teoria muito interessante, exótica, que nos diz o seguinte: nós podemos estar a assistir pela primeira vez
ao nascimento de um buraco negro supermaciço que, olha, José António, não veio de uma estrela gigante. A teoria é de que ali, algures entre aquelas duas galáxias, existiu uma nuvem de gás e poeira gigantesca que sucumbiu, colapsou devido ao seu próprio peso e deu origem diretamente a um buraco negro. Isso pode ser uma maneira diferente e exótica de termos um buraco negro supermaciço. Não temos ainda confirmações. Não sabemos se foi isso ou não, mas não deixa de ser uma história interessante. E agora, Miguel, o relato da descoberta de um fóssil, o que é que se sabe de novo? Para além do fóssil, nós vamos falar de um sénior. Vamos começar com um sénior, porque nós, na semana passada, ou há 2 semanas, não me recordo, falámos sobre a descoberta do terceiro corpo interestelar que entrou pelo nosso sistema solar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que houve um cometa que não nasceu no nosso sistema solar, nasceu noutro sistema planetário, andou pelo cosmos, pelo espaço entre as estrelas da nossa Via Láctea e foi capturado pela gravidade da nossa estrela. Este é o cometa 3I Atlas e agora nós temos muito mais informações sobre ele. Vários telescópios que começaram a olhar com mais atenção para este cometa, que nós estamos aqui a ver nestas imagens, e agora temos um estudo que diz o seguinte: nós provavelmente estamos a ver um cometa bem mais antigo, um corpo bem mais antigo do que o próprio sistema solar. Porquê? Porque quando os cientistas analisaram a órbita deste cometa interestelar e depois de alguns modelos de tratamento estatístico, desconfiam, há uma probabilidade de 2/3 de ele vir de uma zona chamada o disco espesso da Via Láctea. É uma zona da nossa galáxia habitada por estrelas mais antigas e, portanto, este cometa também pode ser um cometa muito antigo. Quão antigo? 7.000 milhões de anos. O Sistema Solar tem 4,8 mil milhões de anos. Pensa-se que cometas que possam vir destas estrelas tão antigas têm uma percentagem muito maior de água, de vapor de água. Desafio para os astrónomos: olhar para este cometa, espectrómetros, os nossos melhores telescópios e perceber, será que a quantidade de água que tem este cometa é mesmo muito elevada, diferente dos cometas do Sistema Solar que têm 4,8 mil milhões de anos? Se for, se bater certo com a teoria, estamos a falar do corpo mais antigo que nós conhecemos a entrar no nosso Sistema Solar. Mas falaste também em fóssil, e o fóssil leva-nos ao telescópio Subaru. O telescópio Subaru descobriu um pequeno corpo muito para além da órbita de Plutão. Pertence à família dos sedenoides. Os sedenoides têm órbitas muito esquisitas, muito esquisitas, muito elípticas, muito excêntricas. Este tem uma órbita ainda muito mais excêntrica e foi isso que chamou a atenção dos astrónomos. E este corpo, 2023 KQ-14, tem também uma órbita muito diferente das suas próprias famílias dos sedenoides. E dizem os astrónomos que, para além dele ser antigo, como é óbvio, os cometas são praticamente todos muito antigos, esta órbita específica deste planeta diz-nos o seguinte: bom, é que se calhar houve mesmo alguém no passado, talvez no passado, que alterou as órbitas destes cometas que estão nos confins do Sistema Solar. Ou seja, se calhar no passado houve mesmo um outro planeta gigante muito mais longe do Sol do que Plutão, que terá alterado gravitacionalmente estes corpos. Isso leva-nos para um caso romântico em astronomia, que é o chamado Planeta 9. Há muito tempo que se lança esta conjuntura de que nos confins do Sistema Solar talvez uma superterra, 10 vezes a massa da Terra, pode existir mesmo lá no fundo e que altera gravitacionalmente estes corpos mais pequenininhos. A existência deste sedenoide e a sua órbita diz-nos outra coisa. Mas atenção que isso não quer dizer que ele esteja lá. Porque quando analisamos melhor a órbita deste corpo, deste fóssil do Sistema Solar, ele diz-nos que ele provavelmente não existiu, já não está lá, se calhar foi expulso pelo Sistema Solar e lança aqui alguns limites para a própria massa ou até mesmo a própria existência deste Planeta 9. Muito bem. Fechamos, Miguel, com o milionário meteorito marciano que foi leiloado pela Sotheby's nos Estados Unidos. Havia grande expectativa. Estamos a falar de um meteorito que veio de Marte, ou seja, fez esta viagem. Houve provavelmente um choque na superfície de Marte que lançou um pedaço da superfície de Marte para na direção da Terra, capturado pela gravidade da Terra. Estamos a falar de um maior meteorito que pesa cerca de 24 kg. É isto que nós estamos aqui a ver. E foi então leiloado na quarta-feira. Tu queres mesmo saber quanto é que se pagou por este meteorito? Queremos todos, na verdade. 5,3 milhões de dólares. Não se sabe por quem. O licitador foi anónimo. Os cientistas agora estão muito curiosos em saber para onde é que vai este meteorito, porque para a ciência seria absolutamente fundamental, lindíssimo, poder estudar este meteorito marciano. Mas ele foi capturado, imagina tu, por um caçador de meteoritos, existe mesmo essa profissão, na remota região de Agadez, no Níger, e, escusado será dizer que ele é extraordinariamente raro.
Muitos destes meteoritos, quando são encontrados estes ratos de meteoritos, muitos deles vão parar à ciência, felizmente, para serem analisados. Não foi o caso destes, mas vamos ver se conseguimos encontrá-lo num museu qualquer deste planeta ou numa galeria privada de um milionário perfeitamente excêntrico, mas pelo menos tem gosto pelo espaço. Há de voltar a ser notícia, seguramente. Miguel Gonçalves, muito obrigado e um ótimo domingo.